Muita gente desiste do inglês por achar que é uma língua muito difícil, mas será mesmo que é difícil? Eu vou te mostrar agora algumas provas que na verdade o inglês não é tão difícil assim. Primeiro, o alfabeto é o mesmo que o português e pode até parecer um negócio meio nada a ver, só que se você for aprender, por exemplo, o árabe ou russo ou sei lá, algumas línguas elas têm um alfabeto completamente diferente. Então você precisa primeiro aprender o alfabeto dessas línguas para então começar a aprender. Já com o inglês você já sabe exatamente ali o alfabeto, não tem problema. Segunda coisa, os tempos verbais. Na verdade, em português, os tempos verbais são bem mais complicados do que em inglês. Em inglês, basicamente, tem só uma exceção, que é para a terceira pessoa do singular em todos os tempos verbais. Terceira pessoa do singular é o he, she e o it. Já no português, todos os pronomes sofrem alteração, então fica muito mais difícil você aprender tudo isso do zero. Inclusive, até nós nativos temos dificuldade com algumas coisas, por exemplo, na frase este que vos escreve. Essa é uma frase que a gente não constrói no dia a dia, mas está certa. E além disso, os tempos verbais em inglês têm até uns auxiliares lá que vão identificar qual que é o tempo verbal, e isso torna as coisas muito mais fáceis. Terceira coisa, o feminino e o masculino. Em inglês, a grande maioria dos adjetivos e substantivos não vão ter essa diferença entre feminino e masculino, então você só precisa aprender a palavra uma vez. Por exemplo, a palavra teacher, que é de professor ou professora. Palavra lawyer, que é de advogado ou advogada. Ugly, que é feio ou feia. Friend, que é amigo ou amiga. E até cousin, que é primo ou prima. Muito diferente do português, né, que praticamente todas as profissões vão ter a distinção. Então tem advogado, advogada. Professor, professora. E daí é claro que a gente tem também as exceções em português, por exemplo, astronauta, que é feminino e masculino ao mesmo tempo, soldado, policial. Quarta coisa, palavras semelhantes, porque existe sim várias palavras que são bem parecidas, tanto em português quanto em inglês. Só que a gente tem que sempre tomar cuidado com os falsos cognatos, que a gente chama, que é quando a palavra é muito parecida, só que na verdade ela tem um significado bem diferente. Mas tirando esses falsos cognatos, a gente tem várias palavras que são sim bem parecidas. Por exemplo, banana, que significa banana, ou comedy, que significa comédia, future, que é futuro, literature, que é literatura, idea, que é ideia, e tem várias outras. Quinta coisa, tem palavras que nem precisam de tradução. E aqui eu tô falando de palavras que a gente já incorporou no próprio português e a gente nem se deu conta que na verdade elas são do idioma inglês. Por exemplo, Facebook, shampoo, cowboy, internet. E aí a gente tem algumas que na verdade mudaram um pouquinho, que a gente acabou adaptando do idioma inglês. Por exemplo, a palavra deletar, que vem do verbo to delete. E a quinta coisa, a ortografia é menos complexa. E aqui eu tô querendo dizer que em inglês você não precisa se preocupar com cedilha, com trema, que nem existe mais, ou com acentos, porque isso não existe nesse idioma. E além disso, em português a gente tem várias dúvidas de como escreve algumas coisas. Por exemplo, vai com SS ou é só um S, vai com C, como é que funciona? A palavra começa com H ou não começa? E em inglês você não tem esse tipo de dúvida, é muito mais fácil. E se esse vídeo te deixou com um ânimo maior para continuar estudando inglês ou então com um ânimo para começar, você precisa conhecer a jornada que vai deixar tudo isso muito mais fácil. Eu vou deixar o link para isso aqui na descrição do vídeo. See you e até a próxima!